Olá, muito boa noite para você. Indicadores da Covid-19 pioram em Minas Gerais. Macro-região noroeste permanece estacionada na onda vermelha e maioria do estado está nessa fase do Minas Consciente. Patos de Minas confirma mais 2 e taxa de ocupação de leitos clínicos na rede privada piora. Prefeitura de Betim recorre da decisão da Justiça que suspendeu vacinação de estudantes. Uso de máscara causa efeito libertador para rituais e padrões de beleza. Vendas de alguns produtos de beleza despencam na pandemia. Obras de reconstrução da Ponte do Curraleiro devem ficar prontas em 2 meses. Produtores rurais ganham condições especiais com Semana Copatos. A gente vai mostrar também as notícias do futebol. Atlético e Cruzeiro vencem, um na Série A, outro na Série B do Brasileiro. Vamos falar dos efeitos da seca e da desertificação na nossa vida. Tem ainda análise da notícia e muito mais notícias agora no NTV News. Uma mulher de 35 anos, responsável por uma clínica de estética no bairro Rosário, em Patos de Minas, foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira. As investigações começaram depois de denúncias de que no local era aplicada substância proibida pela Anvisa. Foram encontrados na clínica 5 frascos da substância Lipostabil, o medicamento frequentemente utilizado com fins estéticos para a redução da gordura localizada, é proibido no Brasil e pode causar náuseas, queimação, anorexia, diarreia, depressão, ganho de peso, arritmias, hipertensão e fraqueza. A pena para esse tipo de crime é de 1 a 3 anos de prisão. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Sexta Parcela, em continuidade ao combate às fraudes de recebimento irregulares e auxílios emergenciais. Em Minas Gerais, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Patos de Minas, na casa do suspeito de ter sido beneficiado por diversas fraudes, contabilizando um montante de R$ 8.400. Em um único dia, a polícia apreendeu o celular. Foram cumpridos em 7 estados 35 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão temporária, 1 mandado de prisão preventiva e 12 mandados de sequestro de bens, perfazendo um total de aproximadamente R$ 410 mil bloqueados por determinação judicial. Após mais de 1 ano e meio desde que a ponte que ficava sobre o Ribeirão Curraleiro desabou, nós mostramos aqui diversas reclamações e promessas feitas pelo município para reconstruir o acesso, mas até então nada tinha sido feito. No início desta semana, finalmente as obras começaram e devem ficar prontas em 2 meses. Por aqui, praticamente nada mudou. Os pilares que você vê nas imagens foram instalados no local pela gestão anterior. E depois disso, nada mais durante todo o último ano. Nestes 6 meses da gestão atual, as cobranças foram muitas e somente agora o serviço está começando a ser desenvolvido. Agora a gente está estruturando o encabeçamento da ponte, né? No caso, a cortina de contenção. Foram feitas aqui as armações, todas as armaduras foram dobradas aqui e estão sendo instaladas. Posteriormente a gente tem que passar para as formas e também para o concreto. Após isso, a gente consegue colocar as vigas para finalizar a ponte, viga e tabuleiro. Ao longo desses quase 18 meses de espera, o jornalismo da NTV mostrou por diversas vezes as dificuldades e reclamações de quem depende do acesso. Parte dessa ponte foi levada. Os moradores do outro lado têm enfrentado inúmeras dificuldades. Não tem jeito de eu passar. Vou comprar meu filho de 6 anos, não tem jeito de passar desse verão, não tem que ter o carro. Tem de atravessar, tem dia com queijo aqui na praça, aqui, ó. Dessa banda, ó. Pra entregar daí. Depois de 9 meses de espera, ainda sem solução. E os moradores continuam aguardando. Pediu o material, os ferros, que ia fazer. Juntei os pés com a cabeça, ajudei o menino a comprar os ferros. E esse rumo ali tá aí, deixei até hoje. Só quem mora aqui dentro é que sente verdadeiramente na pele o que você passa sendo prejudicado por uma ponte dessa aí. De repente adoece alguém aqui, como é que a pessoa vai levar a pessoa na cidade aqui? O diretor de obras da prefeitura alegou algumas dificuldades que provocaram a demora para dar início aos trabalhos. Primeiro teve a questão de projeto, nós tivemos que desenvolver o projeto do encabeçamento, né, que ela está sendo toda reestruturada por questão da cabeça de concreto que vai ser feita,
E também no início, né, a gente teve problema com chuvas. Então, se a gente pensar lá de janeiro até abril ali, não tinha condições de mexer devido à chuva. Né, o solo aqui não permite essa movimentação. E posterior agora, a gente teve que organizar a questão de material, teve toda uma logística para vir para cá. A expectativa do município é de que as obras que vão estruturar o acesso sejam concluídas em cerca de 2 meses. Prazo aí de 60 dias. Por quê? Porque nós temos aí que concretar, né? O concreto ele tem um período de cura, então no mínimo aí 28 dias para que a gente consiga atingir a resistência total do concreto, para gerar um fluxo, um tráfego na estrutura. Tem que colocar as vigas, que é um processo complexo também, porque as madeiras estão ali, né, são madeiras pesadas, então tem que ter uma logística para transferir essa madeira do local e instalar ela na ponte. Então assim, vamos colocar um prazo aí de 60 dias para a gente finalizar tudo. Também questionamos ao engenheiro civil o que será feito de diferente nesta edificação para evitar que durante uma nova cheia do Ribeirão, a ponte desabe. A estrutura inicial ela era de pedra, né? Então o que levou foi justamente a força da água que empurrou essa estrutura. A água ela entra por trás e quando ela entrou por trás ela levou a estrutura da ponte. Então, para evitar esse tipo de problema, o encabeçamento está sendo feito de concreto justamente para enrijecer essa estrutura. E posterior à cabeça de concreto será feito colocada as pedras também, porque o impacto da água vai bater nas pedras e não no encabeçamento. Então, assim, para enrijecer a estrutura e evitar com que esse problema, né, do arrastamento seja ocorrido novamente. Já já a gente fala dos efeitos da seca e da desertificação na nossa vida e a obrigação no uso de máscara e o efeito libertador para os rituais e padrões de beleza. Com o uso das máscaras de proteção, alguns rituais de beleza e cuidados ficaram de lado, né? Vendas de bases e batons, por exemplo, despencaram. Para alguns, isso pode ser um efeito libertador. Com a pandemia, um dos principais itens usados no mundo todo é a máscara de proteção. E com o rosto praticamente encoberto, um fato tem chamado a atenção: a despreocupação com a vaidade. Muitas pessoas têm deixado de usar maquiagem justamente por não terem para quem mostrar. Eu tenho deixado. Não usa mais batom, não usa mais, né, blush, base, nada. Não, agora tá pra tudo, né? Fazer o quê? Não, deixei tudo de lado. Tudo. Não uso maquiagem mais com máscara. Não adianta. O que eu vou passar, né? Não, eu ainda uso pra sair alguma maquiagem. Uso protetor, pó e lápis só. Bem menos, porque a gente não mostra a boca, né? Dentre os itens que apresentaram queda nas vendas estão as bases e os batons, por exemplo. A queda nas vendas desses produtos em comparação ao período que antecede a pandemia é de 80%. Em contrapartida, produtos que realçam o olhar estão ainda mais em alta, justamente por ser a parte do rosto que está encoberta. Itens como máscaras de cílios e contornos de sobrancelha apresentaram uma alta de vendas de praticamente 100% no período pandêmico. Teve aumento aí das sombras, aumento das soluções de sobrancelhas, aumento também, né, das máscaras de cílios. Então a gente viu um crescimento muito grande nesse tipo de item. Produtos de cuidados com a pele também têm apresentado crescimento de vendas nesse período, devido ao aumento de queixas de excesso de oleosidade e acne. Outro setor que também foi beneficiado com o uso das máscaras foi o de extensão de cílios e design de sobrancelhas, que se manteve ativo durante a pandemia. E os pedidos são para cílios mais chamativos e sobrancelhas mais marcantes. Fato é que para essas mulheres o uso de máscara tem sido libertador. Trabalha bastante a autoestima delas, em questão de se sentir melhor consigo mesma, então ajuda bastante. E segundo a psicanalista Rosilene Pereira, isso demonstra que muitos comportamentos têm mudado ou têm sido expostos com a pandemia. E nesse sentido, cada pessoa tem reagido da forma que melhor lhes convém, principalmente em se tratando de beleza.
Alguns estão se deixando levar, alguns estão lutando, né, para vencer esse momento. Alguns, né, quando algumas mulheres, por exemplo, quando retiram a máscara, elas estão ali com seus com a outra máscara, que é a maquiagem, que ela ajuda a esconder as imperfeições, e outras se sentem, sim, não é, aliviadas por não terem que usar esse recurso, que talvez para elas fosse um recurso que fosse de uma certa forma escravizador ou escravizante, vamos dizer assim. 17 de junho é lembrado o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. E nunca foi tão atual discutir o problema e os efeitos em nossas vidas. No Brasil, a ocorrência de secas severas e recorrentes, bem como o processo de desertificação, é mais evidente na região semiárida, que corresponde a 12% do território nacional. O bioma principal dessa região é a Caatinga, que passa pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, e que está hoje com quase 50% do seu território afetado por processos de desertificação. No entanto, episódios de estiagem prolongada têm se tornado mais comuns em outras regiões brasileiras, acendendo alerta para problemas relacionados à segurança hídrica. No nosso estado, a situação atual é de escassez hídrica. Tanto as duas maiores bacias que nós temos aqui, que é a Platina, né, que compõe aqui o Rio Paranaíba, e a do São Francisco, que nós temos aqui na nossa região também, o Rio Areado, e outros rios que são afluentes aqui, igual o Rio da Prata, essas questões todas. Nós estamos numa situação crítica. Hoje o estado de Minas Gerais ele decretou escassez hídrica. Então, dessa forma, a dificuldade que nós temos quanto a esse período, ela é muito grave. A estiagem continua prolongada, nós temos cada vez menos chuva. No Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, um fato chama a atenção. Na nossa região, alguns distritos já foram prejudicados pela falta de água e hoje estão entre os principais cenários preocupantes para os ambientalistas. Que cerca de 200 nascentes na bacia do Bauzinho foram extintas, acabaram realmente, não é? E há essa possibilidade desse ano novamente ter que buscar água com caminhões-pipa lá no Areado, né? Para abastecer Pindaíba, porque a previsão dos cientistas é de que essa seca pode durar até o final de novembro desse ano. Se isso realmente acontecer, com certeza o Bauzinho volta a secar novamente, como ocorreu em 2013 e depois em 2016, correto? O desmatamento, as queimadas, estão entre as principais ações humanas modificadoras do clima na nossa região. Se antes, nessa época do ano, tinha-se meses de frio, hoje o cenário climático é outro. Nós desmatamos muito. Quando eu falo nós, eu estou falando assim, o Cerrado e parte da Caatinga ali do norte de Minas e do noroeste. O noroeste tem algumas cidades que já está numa situação preocupante, a questão da parte de desertificação. Todo ano parece que fica pior um pouco. A curto prazo, é difícil prever qualquer mudança positiva, mas é necessário que projetos ambientais continuem sendo feitos para que a longo prazo possamos ver resultados melhores nas questões relacionadas ao meio ambiente. Os primeiros problemas que nós temos que resolver é cessar de imediato tanto o desmate do cerrado aqui da nossa região, bem como também cessar o desmate lá da Amazônia, para ver se a gente consegue, num período aí de 15 a 20 anos, ter a chuva voltar no seu curso normal. Se a longo prazo, sim, mas a curto prazo pode ter toda certeza que não vai se recuperar. Isso aí é entre 15 e 20 anos para poder dar resultado positivo, né? Ou seja, daqui até lá, com as secas prolongadas, vão ter que recorrer novamente ao Rio Areado, que já está também capengando aí, né? O Rio Areado já está com muito pouca água e várias nascentes também foram devastadas, destruídas. E se continuar assim, vai chegar um ponto aí, né? Que o Rio Areado também não vai ter água para abastecer toda a região leste de Patos de Minas.
A gente precisa mais e mais, cada vez mais, né, preservar matas ciliares, preservar as nascentes e degradar menos, né? Porque tem sido uma constante a degradação desses meios aí, no meio rural, a gente vê o tempo todo isso, matas ciliares, nascentes sendo aí degradadas e deixando, evidentemente, né, essas regiões aí, essas localidades com muito pouca água. Quando chega uma seca como essa, o impacto é grande. Daqui a pouco a gente fala de futebol aqui no News e produtores rurais de Presidente Olegário também ganham condições especiais com a Semana Copados. Agora a gente fala de futebol, né? Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético venceu o Internacional por 1-0 no Beira-Rio. Com defesa sólida e ataque preciso, uma vitória difícil e muito comemorada pelos alvinegros. Afinal, mostra que está mesmo na briga pelo título. O Atlético foi a Porto Alegre com time desfalcado, mas sem perder a motivação. Sem Savarino, Júnior Alonso, Alan Franco e Vargas, que servem as seleções de seus países na Copa América, ainda não pôde contar nem com Zaratio e Igor Rabelo, que estão com Covid-19. Nacho também foi afastado com sintomas de gripe. Mas, embalado com 2 vitórias no Brasileiro, buscou superar tantas baixas. E bastou 1 minuto, o primeiro do jogo. 1 minuto que garantiu a vitória sobre o Internacional. Depois de Jair roubar a bola e passar para Hulk, Natan se incumbiu de fazer o resto e marcar um golaço. Mais um jogo fora de casa sem tomar gol, um jogo dentro do possível bem controlado, um jogo muito complicado. O Internacional vinha de uma boa vitória fora de casa e lógico que com um grupo motivado, né, um novo comando, enfim, nós com muitas baixas e mesmo assim nós tentando propor o jogo. No primeiro tempo a gente teve uma intensidade maior, saímos na frente, né, dominamos o jogo. No segundo tempo recuamos um pouco a mais do que o normal, mas é muito em função do adversário também ter se jogado ao ataque e a gente ter perdido alguns jogadores durante o jogo por questões diferentes, né? Então é uma vitória suada, guerreada, um jogo muito disputado, né? Desgastante totalmente. Mas foi um jogo daqueles de prender a respiração e com alguns sustos para a equipe atleticana no fim. Uma partida sofrida, que o diga o técnico alvinegro. Se eu sofrer, como eu sofri hoje, ganhar, eu quero sofrer sempre. Porque o futebol é duro, cara. Você não vai vir aqui no Beira-Rio e ganhar natural, tranquilo. Como o time do Inter é bom, rapaz. Pô, o time do Internacional, você pegar nome por nome, os caras são um baita time. Queria ganhar sempre um jogo sem sofrer, mas isso aí não existe. O sofrimento faz parte da vitória, né? A entrega, a dedicação, o comprometimento, tudo isso faz parte da vitória e a gente está de parabéns em todos esses quesitos. E na partida, 2 jogadores do Atlético machucados. O Dodô, ele saiu por sentir a parte posterior da coxa esquerda, já iniciou o tratamento, vamos reavaliá-lo em Belo Horizonte. E o Arana, ele teve um trauma na cabeça, um corte na cabeça, foi feito todos os procedimentos adequados, a sutura, o atleta não teve perda de consciência, feito 12 pontos, foi uma lesão de tamanho moderado. Aqui está tudo bem, tudo tranquilo, o mais importante foi a vitória, a gente segue junto. Pois é, o Atlético terá mais um desfalque aí, né, para o futuro. O Guilherme Arana foi convocado pelo técnico André Jardini para a disputa das Olimpíadas de Tóquio, no Japão, e deve se apresentar no dia 8 de julho. Na próxima segunda-feira, o Atlético volta a campo e enfrenta a Chapecoense às 8 da noite no Mineirão. Finalmente, o Cruzeiro venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta rodada, marcou um gol contra a Ponte Preta em Campinas. Sem Raul Cárceres com Covid-19, Mozart não só teve que substituir o lateral direito, mas no segundo jogo sob seu comando fez várias mudanças na Raposa. Reintegrou os jogadores, colocou Marcinho e Giovani, mandou Rômulo para a posição de origem e deu certo.
Nós temos que, dentro do elenco, criar soluções com os jogadores e com as características que nós temos. Então, assim, exaltar o que esses caras fizeram hoje foi realmente... E é duro jogar aqui, né? A Ponte em casa ela é muito forte. Então, os jogadores estão de parabéns por essa vitória. Vitória com gol de Bruno José, que bateu certeiro no canto esquerdo do gol. A Ponte Preta pressionou, mas não conseguiu passar pela defesa cruzeirense. No primeiro tempo o nosso jogo ficou travado, até por mérito da Ponte. Eu não esperava que o Gilson viesse com 3 zagueiros e ele realmente dificultou as nossas manobras e também dificultou principalmente na hora de marcar, né? Foi por isso que eu optei por fazer uma alteração, seja de jogador, seja de sistema. E acabou que deu certo. Os jogadores conseguiram desempenhar bem e nós temos jogadores no elenco com essa capacidade de leitura tática. Entramos aqui pensando na vitória, buscamos ela o tempo todo. E assim, esses jogadores foram premiados com esse resultado positivo. No sábado, o Cruzeiro volta a campo e enfrenta o Operário às 19h na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. A situação da Raposa continua bastante complicada, inclusive financeiramente, né? Depois da vitória contra a Ponte Preta, o clube convocou a torcida para fazer doações por Pix, justamente no valor de R$16, que é o número da camisa do autor do gol do Cruzeiro, Bruno José. E até que funcionou, né? Até o Ibis postou no seu Twitter que tinha aí doado os R$16 para o time celeste. Agora, recado para o produtor rural de Presidente Olegário, que ainda não participou da Semana Copatos, além de novidades, condições especiais e prazos, mas é só até o próximo sábado. A 18ª edição da Semana Coopatos é também para os produtores de Presidente Olegário, que podem conferir as novidades disponíveis até o próximo dia 19 de junho. Olha, ele vai encontrar a mesma estrutura das outras áreas de atuação da Copatos, Patos, João Pinheiro, Lagoa Grande. Então nós estamos trazendo nesse novo modelo da Semana Copatos essa nova fórmula de fazer essa semana, onde a estrutura vai para próximo do cooperado. Antes, então, você tinha que deslocar para ir para a central lá em Patos. Hoje não. Hoje a gente está trazendo toda essa estrutura, todos os benefícios, né? Tudo que tem em uma loja tem nas outras. Então o produtor aqui de Presidente Olegário, vindo aqui na loja de Presidente Olegário, ele pode fazer todos os negócios nas mesmas condições de todos os outros cooperados das outras áreas de atuação. Antes, a semana acontecia no mês de agosto. A mudança de data trouxe ainda mais vantagens para o produtor da região de Presidente Olegário, assim como das demais cidades envolvidas. Com esse nova data, com esse novo modelo, a gente está fracionando o que a gente fazia uma vez por ano, nós estamos fazendo 2 vezes, que é janeiro e junho. Ou seja, o produtor tem a oportunidade em janeiro de fazer uma compra para 6 meses, se essa for a vontade dele, nada impeça que ele faça para o ano inteiro, mas como o mercado tem sido muito vulnerável, né, esse baixa e sobe, de repente ele dividindo isso em 2 vezes, ele pode ter uma condição favorável, porque se o preço está embaixo no meio do ano, ele consegue fazer as compras. Se vem uma outra fase, ele faz a média, então a gente vê que realmente é uma forma de trazer um benefício a mais para o produtor. E todo o portfólio disponível ao produtor rural pode ser encontrado a condições ainda melhores na Semana Coopatos. Olha, eles vão encontrar primeiro, né, todo o portfólio de produto que a Coopatos trabalha durante o ano. Eles vão estar todos em condições especiais nesse momento, nessa semana. Então, com isso, a gente dá a oportunidade desse produtor estar em contato direto com os fornecedores da Copatos, com os principais deles, e com isso, a condição dele fazer um negócio mais favorável. Então já sabe, é produtor da região de Presidente Olegário? Até 19 de junho, você ainda pode conferir as novidades da Semana Coopatos. Eu tenho que reforçar para todos os produtores que ainda não adquiriram seus produtos, que não fez seus orçamentos, não veio aqui ver o que realmente a Copatos está disponibilizando para ele ainda. Eu vejo que é uma oportunidade muito interessante, muito importante para o produtor, porque hoje, com o custo de produção da altura que está, é preciso comprar um pouco melhor. E a Semana Copatos vem de fato trazer essa oportunidade de fazer uma compra um pouco melhor do que aquela de rotina.
Na sequência aqui do NTV News tem análise da notícia. A Prefeitura de Betim recorre da decisão da Justiça que suspendeu a vacinação de estudantes. E Patos de Minas confirma mais 2 mortes por Covid-19. Precisou de cuidados com a sua saúde? Então você pode contar com a Medic Mais, uma clínica completa, mais de 20 especialidades médicas como cardiologista, ortopedista e dermatologista. E para você mulher, durante esse mês de junho, a consulta com a ginecologista está por apenas R$ 100, com direito ao retorno. Aproveite e coloque a sua prevenção em dia. Na Medic Mais, você também realiza seus exames. Envie o seu pedido para o WhatsApp 34 99 888 4149 e receba na hora o seu orçamento. Medic Mais é uma clínica completa que cuida da sua saúde e da saúde da sua família. Na Medic Mais, você e sua família têm saúde de qualidade e acessível. Todas as especialidades médicas, dentistas, estética e, claro, aqui você também faz seus exames. Tudo em um só lugar, sem precisar ficar em filas. E o melhor, pagando pouco. Atendimento humanizado, equipamentos de ponta e todo o controle de esterilização. Procure a Medic Mais e faça seu cartão Saúde Familiar. Saúde para toda a família. Medic Mais, a clínica do seu coração e do seu sorriso. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 5 casos da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, doença que acomete crianças e está associada à Covid-19. Ao todo, são 117 confirmações no estado e 42 estão em investigação. 3 crianças morreram em consequência da síndrome. Minas Gerais recebe, nesta sexta-feira, do Ministério da Saúde, mais 2 remessas de vacinas contra a Covid-19. São 284.310 doses da Pfizer e 273.000 da Coronavac. Até o momento, o Estado recebeu 11 milhões e 200 mil imunizantes, 10 milhões e 700 mil já foram distribuídos aos municípios. A Prefeitura de Betim recorreu da decisão da Justiça que suspendeu a vacinação de estudantes no município. Na decisão, o juiz Taunier Cristian Malheiros Lima argumentou que o processo está interrompido até que todos os maiores de 18 anos sejam imunizados no município. O juiz ainda fixou multa de R$ 500 por dose da vacina aplicada em caso de descumprimento. A imunização de estudantes em Betim começou na quarta-feira. A Karine Aparecida, de 14 anos, foi a primeira a receber a dose da Pfizer. Foi vacinada contra a Covid antes mesmo que a mãe. Vim trazer minha filha Karine Aparecida para poder estar vacinando. E para mim é um privilégio muito grande, né? E uma satisfação imensa dela poder estar vacinando primeiro do que eu, ó, pra você ver. Que privilégio. Muito bom, muito gratificante. Que aí assim as aulas vão poder estar voltando, né? A intenção era vacinar cerca de 18 mil estudantes de 12 a 14 anos no município até esta sexta-feira. Mas, a pedido do Ministério Público, a Justiça determinou a suspensão da distribuição das doses, até que a população adulta seja vacinada de acordo com o PNI. A Prefeitura alega que tem autonomia para propor o calendário e recorreu da decisão. O município de Betim está recorrendo da liminar expedida pela Justiça do Estado de Minas nesta madrugada, que suspende a vacinação de adolescentes entre 12 e 14 anos. A decisão da Prefeitura de Betim em imunizar esse grupo está amparada pela nota técnica número 717 de 2021 do Ministério da Saúde, que permite o início da vacinação de grupos não previstos no PNI de forma concomitante com os prioritários. Nós não estamos deixando de vacinar pessoas. Todos os grupos, incluídos no PNI, estão sendo vacinados. Continua a vacinação. Inclusive, iniciando da população de 59 até 18 anos. A intenção da Prefeitura de Betim é acelerar a vacinação entre os estudantes para garantir um retorno seguro às aulas. E, além disso, o prefeito garante que o atraso na aplicação das doses para os adultos é mínimo. Haverá um atraso de 1 a 10 dias, o que significa 5 dias médios. Portanto, de junho a dezembro,
quem for vacinado, previsto ser vacinado no dia 25, vai ser vacinado no dia 30. Haverá um atraso de 5 dias, colocando no meio esses alunos. Entretanto, se nós não fizermos isso, esses alunos vão cair aqui. Ou seja, vão perder 2 anos de ensino. Se perderem 2 anos de ensino, esses alunos vão sair do fundamental e vão entrar no ensino médio com um prejuízo incalculável. Assuntos que abrem, então, a nossa análise da notícia desta quinta-feira. Divide tela comigo, a jornalista Ludmila Bahia, para que a gente possa, então, tratar desses e de outros assuntos aqui na nossa análise. Boa noite, Ludmila. Olá, Odair, como vai? Boa noite para você, para todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia neste momento do nosso telejornal. Muitos assuntos permeiam esta quinta-feira, conforme você disse aí, a expectativa de chegada de novos imunizantes para esta sexta-feira em Minas Gerais. A gente sabe tanto que isso é importante até para ditar o ritmo da vacinação no estado. É com a chegada de mais doses que dá para a gente entender se a vacinação vai até outubro, pode ser antecipada, que é a expectativa de muitos, ou mesmo se pode ser atrasada, pois é o que acontece algumas vezes. Foi o que aconteceu algumas vezes nesse momento de pandemia, quando tivemos atraso na entrega de IFA, mas com a expectativa agora da Fiocruz fabricando a vacina no país, com a entrega em cerca de 90 dias, essa realidade possa mudar aí. Vamos acompanhar com grande expectativa. E tem essa questão aí do Vittorio Medioli em Betim, depois é a primeira cidade no Brasil a imunizar estudantes sem comorbidades, e foi proibido pela Justiça a pedido do Ministério Público. É uma questão complexa que frustrou os estudantes no município de Betim. Muitos foram para a fila nesta manhã de quinta-feira e, ao chegar nas escolas, nos postos de vacinação, tiveram essa notícia, mas o prefeito disse que vai brigar, porque não vai ter atraso conforme o planejamento que ele já fez, ou um atraso muito pouco ali, de 5 a 10 dias, o que no montante geraria um benefício enorme para os estudantes, que voltariam com total segurança para as salas de aula, porque também são veículos transmissores intradomiciliar. Os estudantes podem se contaminar nas escolas e levar o vírus para dentro de casa. Então, essa é a defesa do Vittorio Medioli, até porque a gente sabe também que os municípios têm autonomia para distribuição das vacinas. Quem coordena todo esse processo é o Ministério da Saúde, que tem o Plano Nacional de Imunização, o Plano Nacional de Operacionalização de Imunização, mas a Prefeitura tem essa autonomia também de colocar as regras e ditar como vai ser o processo em cada cidade. Vamos ver como vai ser, como vai terminar essa queda de braço. Vamos ficar de olho aí, que realmente foi parar na Justiça. Ludmila, vamos falar dos números da Covid em Patos de Minas. Temos boletim aí na tela para fazer os comparativos, Foram 14 novos casos no boletim desta quinta-feira em relação ao de ontem. Mais 2 óbitos foram confirmados, Ocorreram aí nos dias 2 e 10 de junho. Um homem de 63 anos e uma mulher de 57 anos, Ludmila. Odair, em números gerais, a gente observa que temos mais pessoas internadas em Patos de Minas. Lembrando que esse retrato aí é somente do município de Patos de Minas, realidade dos patenses. Então, temos aí mais pessoas internadas na cidade, menos pessoas em isolamento domiciliar. É importante a gente observar esse número, porque reflete no andamento atual da pandemia. Então, a gente tem um recuo na quantidade de pessoas se recuperando em casa, e essa semana, ao contrário da última, que teve uma escalada, que teve um crescimento, vem aí tendo projeções de queda. Mas, infelizmente, a gente tem um número grande de óbitos confirmados. Ontem eram 475, mais duas mortes agora, somando 477 mortes, um número alto, doloroso demais, viu, Odair?
Pois é, infelizmente nós tivemos aí nesse início de junho uma quantidade de óbitos impressionante. Se não me falha a memória aqui dos números que a gente olhou ainda hoje, já foram cerca de, em 17 dias, cerca de mais de 15, na verdade, mais de 15 óbitos aí. Nós temos aí uma taxa de mortes muito grande nesse início de junho, que deixa uma preocupação muito grande. Afinal de contas, nós estamos aí num período crítico, né? Em que podemos ter um número maior aí de ocupação de leitos, que é o que a gente inclusive vai mostrar agora, né? Essa oscilação de ocupação na taxa de leitos, Ludmila, entre os boletins de ontem e hoje, que chama a atenção, né? Porque tem aumento aí para leitos clínicos na rede privada, isso impacta também na pública daqui a pouco, então a gente precisa ficar muito atento com tudo isso, né? Certamente, o que não dá é para acostumar que todos os dias falemos de morte e isso seja tratada com naturalidade, porque não é, a gente não espera que isso aconteça, mesmo porque a gente ainda tem condições, os hospitais têm condições de tratar esses doentes, conforme os números aí em tela que a gente observa. E, Odaí, a gente teve aumento expressivo aí na ocupação de leitos clínicos na rede privada, mas também teve aumento na ocupação dos leitos públicos. E leito de UTI, a gente fica em constante vigilância porque a gente não espera que ocorra de maneira alguma, mas a gente tem aí, num passado recente, tristes realidades que não queremos de forma alguma que se repita no presente. Então a gente tem números altos, números importantes que merecem atenção, que merecem cuidado e não tratemos a pandemia com naturalidade, como se nada tivesse acontecendo e nos acostumemos com os números que se apresentam dia a dia. A gente precisa ficar, sim, vigilante, até porque a condição geral do Estado, ela não é positiva para a taxa de incidência da Covid. Muito bem. Vamos fazer uma parada rápida, Ludmila. Em instantes, a gente mostra aqui no News os indicadores da Covid-19 que pioraram no estado. A macro-região noroeste permanece estacionada na onda vermelha e a maioria do estado está nessa fase do Minas Consciente. Vamos falar também da luta e a esperança de pacientes em tratamento contra o câncer em Patos de Minas. No finalzinho da tarde para o início da noite desta quinta-feira, em Patos de Minas, um motorista tomou um susto muito grande. Um veículo pegou fogo na Avenida Paracatu, em frente a uma clínica ali nesta via, quando ele parou para um pedestre passar, né? No sinal de trânsito ali, viu que o veículo começava a sair fumaça e abriu o capô e percebeu que realmente a parte elétrica ali tinha entrado em combustão. Né? Outras pessoas pararam lá para poder ajudar. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram para poder ver toda essa situação, já praticamente o incêndio estava ali controlado e os soldados aí, os militares aí do Corpo de Bombeiros, do 12º Batalhão, fizeram então a extinção total aí das chamas que pegaram fogo neste Vectra, né? Que passava ali pela Paracatu. O motorista de 38 anos disse que o veículo aparentemente estava em dia, né? Mas aí acabou pegando fogo e as equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram chegar ali a tempo para acabar com todas as chamas, uma vez que o incêndio praticamente estava controlado pelo próprio extintor do veículo e de outras pessoas, frequentadores ali, usuários da via, né? Que passavam ali e acabaram dando esse apoio e ajudando esse motorista. O susto foi grande, mas conseguiu ali evitar que o carro tivesse perda total, né? Se incendiasse, o fogo se alastrasse ali por outras partes desse veículo. A gente volta a falar de saúde porque Minas Gerais teve piora nos indicadores da Covid-19, de acordo com o Comitê Extraordinário Covid-19. Assim, a maioria do estado permanece na onda vermelha. É o caso da Noroeste, onde está Patos de Minas. Em 5 macro-regiões, o cenário é mais preocupante. Nos últimos 14 dias, houve um avanço de 13% na taxa de incidência da Covid-19 em média em Minas Gerais. Por isso, a maioria do estado está em fase mais restritiva por determinação do Comitê Extraordinário Covid-19. Apenas Vale do Aço e Sudeste estão na onda amarela do Minas Consciente. A Triângulo do Norte regrediu para a vermelha e está ao lado de outras 11 macro-regiões, sendo que Sul, Centro-Sul, Leste do Sul, Oeste e Nordeste estão com cenários epidemiológico e assistencial desfavoráveis.
Jamila Bahia, a gente se assusta ou continua muito preocupado, né? Quem não se assusta mais com isso depois de 1 ano e meio de pandemia, quando a gente abre esse mapa aí das regiões de saúde e vê que apenas 2 delas estão em amarelo, o restante todo em vermelho, ou seja, com uma piora, como disse aí o texto que você fez, chamando a atenção para essa situação em todo o estado, né? Pois é, Odair, algumas regiões do estado, principalmente a sul, continuam no gargalo, em colapso para a Covid-19. A Triângulo do Norte, que estava na amarela, regrediu para a vermelha, mas os municípios de Uberlândia e Uberaba, por exemplo, que compõem essa macro, não seguem o Minas Consciente. As prefeituras propõem as próprias medidas restritivas contra a Covid-19. A gente tem um cenário aí, de toda forma, preocupante no estado, e essas regiões que demandam maior atenção do estado acabam recrutando aí leitos de UTI, sendo necessária a intervenção para deslocamento desses pacientes que precisam de tratamento, mas mesmo nesse cenário, o estado registrou menos pacientes na fila à espera de UTI. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, nesta quinta-feira são cerca aí de 130 pacientes e esse número ele muda muito, né? A partir do momento que abre uma vaga, um paciente é deslocado ou mesmo surge uma nova pessoa que demanda leito de terapia intensiva. De todo modo, Daira, é importante a gente observar que já estamos aí mais de um mês, a macro-região noroeste, as macros no entorno, nessa fase do Minas Consciente, ou seja, a gente está no momento de preocupação, em alerta e em alta. Então é aquela história que a gente já fala, não dá para minimizar a questão da pandemia e nem nos acostumarmos a tudo isso. Pois é, Ludmila, ainda sobre saúde, a gente vai mostrar agora que a batalha contra o câncer é cercada de desafios, mas também de esperança, né? Nós vamos conhecer, portanto, algumas histórias de quem bravamente luta contra a doença e que recebe o tratamento no HNSF aqui em Patos de Minas. Este é o Pedro, de apenas 9 anos. Um rapazinho forte e corajoso que desde março do ano passado passa por um tratamento de leucemia. O Pedro ele colocou um aparelho dentário e nesse aparelho surgiu um cisto na boca. Esse cisto não evoluía e nós resolvemos tirar. No tirar ele começou a ficar extremamente cansado, surgiram ínguas no pescoço e nós procuramos a pediatra dele, que é a doutora Lênia, e a doutora Lênia pediu uma bateria de exames. Esses exames foram feitos, já vieram alterados e nós já entramos em contato com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme pediu mais uma bateria de exames e aí foi constatada a leucemia. Ele também é um pouco tímido, mas bastante educado. E me contou que gosta da equipe, das enfermeiras. E o pai dele também diz que de todos da família, o Pedro é o que mais passa confiança de que tudo ficará bem. Ele falava pra gente que isso não era nada para ele. Ele falava isso direto. O tratamento para ele foi tranquilo. E esse é o Bernardo, de apenas 7 aninhos, também diagnosticado com leucemia quando tinha apenas 5 anos de idade e desde então em fase de tratamento. Mas já dá para ver como ele é forte, não é? Já a Tatiane descobriu que tinha câncer em outubro de 2020, iniciou a quimioterapia em fevereiro de 2021 e no dia 25 de maio realizou a última sessão de químio. Agora segue para a radioterapia, mas já se sente aliviada por ter passado pelo tratamento. Fiquei muito abalada no início, né, claro, mas o doutor Guilherme me deu todo o apoio, me explicou direitinho como que funcionava, que era um câncer tratável. E aí a gente comecei a fazer exames para a gente começar as químios. 2 alicerces foram essenciais para o tratamento dos 3. O primeiro foi a família. Nunca tínhamos acompanhado, né? Meu pai já teve, minha sogra também, mas a gente acompanhava de longe. Eles tiveram câncer, mas sempre de longe. O Pedro nós acompanhamos e vivemos com ele dentro do hospital.
por todo o período de tratamento. Então foi bem complicado. Ele teve muitas complicações, teve Covid, teve sepse, então isso tudo pesou demais pra gente. Mas a gente nunca perdeu a fé que iria dar certo. Família é a base, né? Então, assim, ter o apoio de todos eles foi essencial para mim, e principalmente a fé que a gente tem. A fé também ajudou bastante. E eu sou devota à Nossa Senhora de Fátima. E o segundo, a estrutura oferecida pelo Hospital Nossa Senhora de Fátima, que recebeu os 3 pacientes durante o período de tratamento. É uma estrutura de ponta que não deixa nada a dever aos grandes centros de tratamento oncológico. Aqui nós temos todo o suporte, toda a estrutura, tanto material quanto humana, para poder fazer o tratamento de forma adequada para o paciente oncológico. Foi excelente, todos eles muito prestativos, começando pela secretária do médico, até a equipe da oncologia, onde eu recebi as químios, o segurança lá de fora, que toda vez eu chego ele me cumprimenta. Então, assim, estou de parabéns no hospital. Além da estrutura disponível na oncologia pediátrica, que é igualmente equipada para receber crianças como o Pedro e o Bernardo. O setor de oncologia infantil, ele funciona de acordo, como todo o trabalho nosso aqui, é de acordo com a demanda, né? Eles vêm, fazem as consultas, fazem os procedimentos que são necessários, fazem o tratamento quimioterápico e é acompanhado aqui de acordo com o protocolo de tratamento deles. Outro ponto importante e forte no hospital é a equipe médica, composta não só pelos médicos, mas também por enfermeiros, recepcionistas e todos que auxiliam no tratamento aos pacientes do setor oncológico. Todo mundo trabalha em equipe, em que a gente trabalha tudo junto, conversado, né, para que no final do dia a gente tenha conseguido atender os pacientes, a demanda, fazer as medicações nas horas certas, né? Então, assim, tem o pessoal da limpeza também, tem o pessoal da copa, que vem, que serve o lanche. O Pedro conseguiu um transplante de medula e agora está em fase de acompanhamento. O Bernardo não precisou de transplante e segue igualmente bem no tratamento. Já a Tati segue com a radioterapia, mas já recebeu a medalha de superação. Exemplos de histórias e inspiração para outros que passam por situação semelhante. Ô, Ludmila, e aí a gente se emociona, né? Vendo essas histórias todas e esses relatos, essa superação e essa conquista, a busca pela saúde, em meio a toda uma estrutura muito bem montada, em meio a uma estrutura não só de equipamentos, né, montada ali, mas também de ótimos profissionais que atuam no HNSF, né? Nós trouxemos essas histórias, Odair, para compartilhar esperança e amor pela vida. 3 pessoas que lutam bravamente contra o câncer para inspirar outras tantas que também estão na luta contra essa doença. Então, os nossos votos de mais e mais saúde para a Tatiane, para o Pedro, para o Bernardo. E que bom sim saber que Patos de Minas tem toda esta estrutura, esta retaguarda para atender as pessoas que precisam. Bom saber que o HNSF conta com uma equipe médica, com todos os tratamentos disponíveis para dar o melhor atendimento a todos nesse momento de tanta fragilidade, mas é um momento também de semear muita esperança. E é assim que a gente vai terminando o nosso jornal hoje, não é, Odair? É isso, Ludmila. Obrigado por sua participação aqui. A análise volta amanhã. É isso aí. Obrigado, Odair. Boa noite para você, a todos também que acompanharam o nosso NTV News. Outras notícias, você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã. A gente sempre se despede combinando aqui esse reencontro às 19 horas aqui na bancada do NTV News. Boa noite para você e até amanhã.